Oi, Ei, Ei, eu, Carol, deixa eu me ajeitar aqui, se eu me encaixar aqui nessa é, tela. eu também. Pronto. Hoje eu tô aqui em cima, a última vez eu estava aí embaixo. Pois é, quer trocar? Eu troco com você, vamos trocar? Que responsabilidade. Bom, boa Oi, noite, Carol, boa Leonardo, noite. Jaqueline, que é uma advogada super querida, vários advogados aqui com a gente, Carol, Pois que... é, que responsabilidade, né, Nelisa? Olha, eu Não, e só aí, aceitei porque você me convidou, tá? Porque eu, por mim, já tinha falado que eu não queria. Mas, essa assim, conexão... o que eu falo é o seguinte, gente, já vou até deixar bem claro que a intenção dessa live é a gente colocar ideias, né? Discutir o código novo sem a intenção de concluir, de escrever aí de forma definitiva, não é isso, né, Lisa? Uhum, Que vai é aqui isso. debater. Lia, boa noite. Larissa, boa noite. Carol, antes da gente partir, né, pro ponto central da nossa live, eu quero te agradecer muito ter aceito, né? Porque a gente fica receoso de falar, eu vivi essa experiência na prática de falar para os colegas, mas o ambiente é seu, você domina aqui agora com a gente. E antes da gente partir para o ponto central, eu quero pedir a vocês, antes de partir para o ponto central, clicar bastante no coraçãozinho aí para a gente divulgar essa live para o máximo de pessoas possível. Lorenzo, Regis de Imóveis Anchieta também sempre está aqui com a gente. Erma, Rafael agora também chegou. Carol, fala um pouquinho, quem é Carol, como Carol chegou aqui no serviço extrajudicial? Bom, para quem não me conhece, que eu estou vendo vários aqui que eu já conheço. Então, para quem me conhece, boa noite, pessoal. Obrigada por prestigiar. Para quem não me conhece, será um prazer compartilhar com vocês esse momento. Eu me chamo Carolina, sou tabeliã e registradora civil do cartório de Calogi, na Serra. E sou uma novata aqui, né? Entrei na atividade como titular no último concurso. Então, para mim é uma grande honra estar aqui, né, Elisa? Porque não me sinto nem habilitada para isso, né? Tendo em vista que estão aqui presentes vários colegas com muito mais experiência do que eu. Sou professora também, Jaqueline já está aqui falando, que é minha aluna, mas ela é parcial porque ela quis passar. Mas, então, para mim, é uma oportunidade muito legal de estar aqui com você, compartilhando essa live justamente com você, que é uma colega, né? A gente conversa bastante, troca dúvidas, né? Nos WhatsApps. Então, espero que hoje a gente consiga falar um pouquinho sobre esse novo código de normas. Carol, você fez menções aí a situações que é bom a gente trazer aqui para o pessoal. A conexão, né, que houve entre o pessoal que entrou agora e o pessoal da antiga, e eu nem sou das antigas, né, sou do penúltimo concurso só. Foi uma conexão muito positiva, a gente se ajuda, né? Por mais que você tenha pouco tempo, eu tiro dúvidas com você, e aí você vem para mim tirar dúvidas também, a gente se ajuda na plataforma, no e-notariado, em tudo que é novo, a gente vai se ajudando e seguindo junto, que é isso que importa. Eu vou só me apresentar aqui, porque eu não sei se todo mundo que está aqui sabe quem sou eu, e é importante que as pessoas me cobram isso. Eu sou Neilisa Galante, registradora civil das pessoas naturais e tabeliã de notas, tenho a mesma especialidade da Carol, e respondo por um cartório aqui em Cachoeira, no distrito de Burarama. Tenho 10 anos de atividade e sou atual presidente da Arpen Espírito Santo. Lia aí, uma querida. Gente, olha, a gente vai dar uma pincelada, né, no Código de Normas, porque temos pouco tempo. Todas as dúvidas que vocês tiverem em relação ao que a gente está falando aqui, se a gente não conseguir responder na hora, o Instagram da Carol está aberto, o do Sinoreg também está aberto, e o meu também está aberto para quem quiser tirar dúvidas, a gente encaminha para a Carol e a Carol responde. Todos os canais estão abertos para os advogados, estudantes de direito, quem está aqui com a gente. Paula, boa noite. Carol, vamos lá, iniciar. Chegaram algumas perguntas pelo meu WhatsApp, e aí acredito que Carol vai dar conta de tudo. Vamos lá. Carol, a gente tem um código de normas que teve uma
uma publicação, né, em fevereiro desse ano de 2020 e agora entrou em vigor 1º de julho de 2020. Me fala um pouco sobre essa questão do novo Código de Normas na parte de tabelionato, o que você tem a dizer para a gente aí? Neilisa, os colegas que estão acompanhando essa live, com certeza, têm a dimensão da quantidade de normas que nós temos que obedecer e que temos que nos atualizar constantemente no exercício da nossa atividade. Talvez quem seja advogado ou acadêmico não saiba, mas eu costumo fazer uma comparação. Se eu sou uma advogada criminalista, eu tenho como norte um código penal. Agora, claro, existem legislações extravagantes e tudo mais, mas em relação à atividade notarial e registral, nós não temos um código único. Existem legislações de todas as ordens que regem a nossa atividade. Então, evidente, se eu for lavrar uma escritura pública ou se eu for fazer um registro de uma criança, eu tenho que seguir as normas do Código Civil, do direito material. Mas, além disso, existem diversos provimentos. Provimentos esses que são emanados do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, e também cada estado possui o seu código de normas. Esses códigos de normas, que então regem a atividade em cada estado, vez ou outra, necessitam passar por uma revisão, porque há uma constante alteração de provimentos. Eu nem sei dizer quantos provimentos nós tivemos do CNJ em 2020, porque já foram muitos. Então, só em um período de 7 meses, nós já temos várias novidades, vários provimentos novos. E o Código de Normas do Estado do Espírito Santo era um Código de Normas de 2009. Parando para pensar, não é nem tão antigo assim. Mas, nesse meio tempo, de 2009 para agora, 2020, nós já tivemos um Código de Processo Civil novo. Nós tivemos um regimento de emolumentos e custas em 2013. Então, tudo isso, todas essas novidades que advêm, tanto de normas federais novas, né, ou também de provimentos do CNJ, acabaram fazendo com que o Código de Normas antigo ficasse um pouco coxa de retalho, cheio de artigos com aquele tracinho A, B, C, D, né? Então, foi necessária, essa é a justificativa do Código de Normas, a edição de um novo Código de Normas que promovesse essa revisão, que fizesse, então, essa revisão das normas aqui no Estado do Espírito Santo, tentando incorporar na legislação estadual muitas das coisas que já estão aí postas, tanto em termos de legislação federal e provimentos, resoluções do CNJ. Então, esse Código de Normas, ele tem como regra esse caráter supletivo. É assim que começa. O Código de Normas, lá no artigo 1º, já prevê. As normas aqui previstas possuem um caráter supletivo. E mais, logo em seguida, né, logo no artigo 2º, existe um dever dos notários, dos delegatários em geral, de se manterem atualizados. Então, o Código coloca esse dever para todos nós. E é interessante, claro que ninguém tinha como prever uma situação dessas de pandemia, mas é interessante que o código foi republicado em fevereiro, esse novo código, para passar a valer em julho, ou seja, no meio da pandemia. Então, esse código entrou em vigor agora no dia 1º de julho, e ele já tem algumas deficiências, por assim dizer. Por quê? Porque já foram editados vários outros provimentos do CNJ nesse meio tempo. Um exemplo claro, que você mesmo acabou de dizer na sua introdução, né? É justamente a possibilidade de praticar atos por meio eletrônico. Os atos notariais eletrônicos que estão previstos no provimento 100 do CNJ. Ninguém tem dúvidas de que é permitido. Mas isso não tem previsão no nosso Código de Normas. Então, é sempre importante, assim, claro que tudo que a gente vai dizer aqui, nós vamos
fazer uma análise desse Código de Normas, mas é muito clara a intenção do legislador nesse Código de Normas de tentar incorporar as regras, e ele impõe, então, esse dever de constante atualização. Tanto assim que nos dispositivos há sempre uma observação. Isso é uma coisa nova, não tinha isso no código antigo. No código anterior tinham lá os artigos e pronto. Agora, até mesmo para que o delegatário possa se manter atualizado, né? O Código de Normas traz logo embaixo da maioria dos dispositivos ou a indicação da lei, ou a indicação da resolução e até mesmo de decisões do STF, né? Como a gente vai falar aqui, acredito, de vários artigos em que isso acontece de forma clara. Uma remissão, a todo tempo fazendo remissões a essas resoluções, provimentos e legislações. Então, esse Código novo, né, tá aí para a gente discutir. É interessante, Carol, que o que eu vou trazer aqui agora, nem todos os colegas concordam, mas eu penso que é necessário um código de normas nacional para que todos nós tenhamos o mesmo raciocínio, recebamos as mesmas atualizações, para que todos andem linear, porque acaba também que a gente, se tiver que praticar um ato em outro estado, tem que ir lá entender as normas de serviço do outro estado e fica todo mundo flutuando, né? Isso sim, isso realmente se tivesse um código nacional, mas talvez, né, Elisa, eu acho que a existência de um código de normas estadual justamente é para se atentar às peculiaridades daquele lugar, daquele estado. E isso pode variar de um lugar para o outro, né? Uhum. E aí os provimentos do CNJ já possuem essa abrangência nacional. Então as normas estaduais viriam para poder justamente refletir mais essas peculiaridades de cada estado. Bom, a ver, né? Como a gente fala, sujeito a tomatadas. Isso aí. Boa noite, Dagmar. Paula, do Sidoreg, está aqui também. Dani Bueno, boa noite. Vamos lá para a segunda pergunta, então. O que a gente tem em relação a certidões tributárias, certidões fiscais nos atos notariais? Esse talvez seja um dos pontos mais relevantes da nova norma no que tange ao tabelionato de notas, né? Porque hoje nós vamos tratar só do tabelionato, porque a gente sabe que para praticar um ato, por exemplo, a compra e venda, vamos nos basear numa escritura simples de compra e venda, é necessário constar nessa escritura as certidões de regularidade fiscal. Então, certidão estadual, municipal, federal, previdenciária, trabalhista. Então, nós temos uma série de certidões que estão disponíveis para consulta online. A dificuldade não é nem a obtenção, né, do documento. A dificuldade é que, às vezes, aquele vendedor, aquela parte, possui algum débito fiscal. E esse débito fiscal tem ou não o poder de impedir a realização do negócio jurídico. Esse é o grande ponto. Então, o que é mais seguro para todas as partes? Evidentemente, minha opinião, sempre a gente tem que buscar obter todas as certidões negativas e constar isso no documento. Mas o Código de Normas, agora, de forma expressa, estabeleceu no artigo 410, então primeiro eu vou falar do 410, que é um artigo que nem está na parte de tabelionato, é um artigo que está lá na parte que o Código trata do registro de imóveis. Então, o artigo 410, lá no capítulo que trata de registro de imóveis, estabelece, e aí vou até pegar aqui o artigo, eu separei, que para o registro de títulos, não será feita nenhuma exigência relativa à quitação de débitos para com a Fazenda Pública, inclusive os de natureza previdenciária. Então, o artigo 410 passou a estabelecer que, ainda que exista alguma pendência fiscal, isso não pode impedir o registro do título, né?
E nesse dispositivo, nesse artigo 410, tem uma menção à origem desse dispositivo. De onde, então, a Corregedoria tirou essa ideia de que não precisa mais, que isso não é empecilho, de uma ADI. Então, quando o STF fez o julgamento da ADI 394, o STF, na época, foi uma decisão de relatoria do ministro Joaquim Barbosa, o STF decidiu que a exigência de quitação dos tributos como uma condição ou algo que impeça a transmissão de bens seria uma sanção política. E isso não pode acontecer. Por quê? Porque a Fazenda Pública dispõe de outros meios para a cobrança dos seus débitos. Então, naquela decisão, né, que serve de parâmetro, que inspira aqui o artigo 410, o STF decidiu que se a administração quiser propor execução fiscal, obter por outros meios o recebimento daquele débito, a Procuradoria vai diligenciar e vai adotar essas medidas. Então, a princípio, ficaria essa ideia de que impedir a transmissão dos bens seria uma sanção política. Agora, nós temos situações específicas. Por quê? O 410, que dispensa e fala que isso não impede o registro, está lá no artigo que trata do registro de imóveis. Só que, além desse dispositivo, o Código de Normas tem outras previsões que tratam especificamente dessas certidões na parte de tabelionato de notas. Em algumas situações, se a gente olhar o que diz o 410 com o que estabelecem esses artigos que eu vou mencionar aqui, aparentemente há um conflito normativo, né? Ele diz, por quê? O 410 estabelece que, ainda que a certidão seja positiva, isso não impede o registro. Mas nós, e eu estou falando, né, eu e você que somos tabeliãs, nós temos que ter a cautela de informar para a parte quais são as consequências disso. Então, lá no artigo 608, aqui a gente tem um dever para o tabelião, que o 608, então, que eu vou destacar aqui também, do Código de Normas, o 608 fala: é dever do tabelião, no inciso 12, esclarecer as partes nas escrituras que envolvam operações imobiliárias, que a não obrigatoriedade da apresentação de CND ou quitação condominial não isenta a responsabilidade do débito fiscal. Então, o que a gente pode extrair disso? Olha, uma coisa é não ser impedimento para o registro, outra é constar ou não a dispensa na escritura. E eu penso que aqui, como nós estamos falando de tabelionato de notas, pelo menos a menção, um texto na escritura tem que ser colocado, até para resguardar o tabelião. O tabelião precisa dizer, olha, em atendimento ao artigo 608, inciso 12, claro, cada um vai fazer a sua redação aí. Mas eu acho que isso é de extrema importância que nós constemos nas escrituras. Em atendimento ao artigo 608, inciso 12. Eu já até fiz um texto aqui de cabeça, assim, não vou saber, mas em atendimento ao dispositivo, informamos a parte que há o ônus, né? Há uma responsabilidade, há consequências para essa dispensa. Então, por cautela e por segurança jurídica, que é o nosso dever, né? Eu penso que o mais adequado é providenciar essas certidões, constar essas certidões no instrumento. Se a parte não quiser, tudo bem, a gente consta que informou e consta a dispensa. E aí a gente tem algumas situações pontuais que têm divergência, que eu já conversei. Por quê? A partir dessa previsão do 410, muitos dos colegas registradores passaram a entender que não teria mais
a necessidade, então, de nenhuma dessas certidões. Então, se você colocar lá na sua escritura, talvez que as partes dispensaram em virtude do 410, talvez isso não gere uma nota devolutiva, não gere uma exigência por parte do registrador. Mas, como existem outros dispositivos no Código de Normas em que há uma necessidade de menção e exigência dessas certidões, então, tem duas perguntas aqui que eu acho que eu já até respondi. Se seria o caso de o registrador fazer nota de exigência. Então, isso está dividido, tá? Pelo que eu já conversei com alguns colegas, tem colega que disse que não vai exigir se constar lá que estão dispensados nos termos do 410. Agora, eu já conversei com outros registradores que entendem que a certidão previdenciária, a federal, né, porque ela é unificada, a certidão federal de débitos federais, ela inclui também a previdenciária, que essa certidão, ela ainda é exigível, e a sua dispensa só é possível nos casos de pessoa jurídica, naquelas situações do artigo 17 da portaria, que é quando a parte tem como objeto social, né, a incorporação imobiliária, a construção, ou nos casos de pessoa física, em que ela declara não ser contribuinte obrigatório do INSS. Então, isso ainda não tem um posicionamento próprio. Minha opinião pessoal é, como o 410 dispensa, ainda que você conste que a certidão é positiva, isso não pode impedir o registro, então isso não deveria gerar nota de exigência, tá? Para quem fez essa pergunta sobre a nota de exigência. Mas tudo ainda muito recente, né, Nelisa? A gente está falando de uma norma que entrou em vigor no dia 1º de julho, então nós não temos nenhum mês de aplicação dessas disposições. Um outro cuidado que devemos ter, então, penso que, falando aqui para o tabelionato de notas, a gente deve constar, primeiro, que informou as partes das consequências da dispensa. Depois, em relação à certidão trabalhista, informar que, nos termos do artigo 642-A da CLT, a parte tinha a possibilidade de obter a certidão negativa de débitos trabalhistas. Se ela não quis, tudo bem, mas você consta, né? Porque você diligenciou. E acho que essa cautela do tabelião deveria continuar existindo. Eu acho que uma coisa é a gente elaborar uma escritura que dê respaldo para as partes e também para o tabelião, outra é a nota de exigência, né? É o registro ou não. Então, minha opinião, continuar tirando as certidões, continuar colocando as dispensas e as suas justificativas, né? E isso só tem como consequência explicar para a parte, porque, porque, assim, no fundo, a Fazenda Pública dispõe realmente de meios. O Código Tributário Nacional fala que tem sucessão tributária, que tem responsabilidade tributária, existem as previsões todas da legislação tributária. Isso não vai impedir o registro, mas a nossa cautela, enquanto tabelião, acredito que deve continuar existindo do mesmo jeito. Uhum. Carol, você caminhou aí por algum trilho no sentido de, em razão dessa possibilidade de ausência, né, dessas certidões, o débito tributário seria do vendedor ou do comprador, já que ela não é necessária, assim, né? Pois é, olha só, a consequência da dívida vai depender do tipo de dívida. Se for uma dívida do próprio tributo, por exemplo, um imóvel urbano em que você tenta tirar lá a CND municipal e o imóvel tem dívidas de IPTU. Não tem problema, isso já podia acontecer desde o Código Antigo. A parte pode dispensar, mas qual é a consequência? Ela assume o débito. Sim, mas então, se não... a obrigação é próprio terreno, ela segue a coisa. Quem comprar, o comprador, passará a ser o devedor tributário. Então, se é uma dívida de IPTU, que é o que acaba sendo mais comum, né? O imóvel tem lá débitos de IPTU. O comprador do imóvel passa a ser responsável pelos débitos anteriores.
porque é uma obrigação próprio terreno, uma obrigação que segue a coisa. Essa é uma hipótese de responsabilidade tributária prevista na lei tributária. Então, ele vai responder. O grande problema é quando a gente tem lá, por exemplo, uma dívida ativa federal. E aí? Porque a dívida ativa federal, a fraude à execução, aí vai depender, aí essa análise, ela não é feita pelo tabelião especificamente. O risco do negócio é do comprador. O risco de quem está comprando. Por quê? Qual é a origem desse débito? Eu não sei, né? Se é um débito, vamos supor, o vendedor é uma grande empresa que tem diversos imóveis e ele tem lá uma execução fiscal federal de um valor que para aquela empresa não representa nada em termos de seu patrimônio. As chances de isso gerar alguma consequência para o comprador são muito baixas, mas essa análise de risco, ela não é feita, ela é feita pelo comprador. É o adquirente que tem que mensurar isso, né? Porque a execução em âmbito federal, a fraude à execução fiscal é presumida a partir da inscrição em dívida ativa. Então, a partir do momento que há inscrição em dívida ativa federal, há uma e se não tiver, né, patrimônio suficiente para fazer frente, mesmo que o adquirente esteja de boa fé, ele pode ter aí alguma dor de cabeça. Laila, querida, boa noite. Bem-vinda aqui com a gente. Arrasou, Carol, nessa complementação aí. Vamos lá agora. Nós, tabeliães de notas, vamos poder trabalhar nos fins de semana? Me explica isso. E é engraçado, porque muitas vezes, até mesmo os usuários, os clientes, eles veem os cartórios às vezes abertos e falam, não, mas tem cartório que funciona sábado e domingo. Gente, os cartórios abrem sábado e domingo e feriados no regime de plantão de óbito. Não é isso, Nelisa? Os cartórios funcionam apenas a parte de registro civil para atender o plantão de óbito. Esse cartório que quando a gente passa e está aberto no sábado ou no domingo, é só para isso. Porque a maioria dos cemitérios hoje em dia só faz, né? Só enterra mesmo se tiver a certidão de óbito. E aí, o que acontecia era que os atos relativos ao tabelionato de notas não podiam ser praticados. E às vezes a gente ficava numa situação delicada. Por exemplo, eu já fui atender plantão de óbito num domingo, fiz a certidão de óbito e eram 2 irmãos do falecido. Ele falou, você tira uma cópia autenticada para mim? Ah, não posso. Né? Porque a rigor, no código antigo, a corregedoria tinha o entendimento de que a prática de qualquer ato de tabelionato de notas estava vedada. E agora, no artigo 615, o Código de Normas prevê que os atos de tabelionato de notas, desde que necessários à prática, ao atendimento do plantão, ou também ao atendimento do plantão judiciário, eles podem ser praticados. Isso também já aconteceu uma vez, porque eu lembro de uma situação em que o juiz precisava de um reconhecimento de firma para poder... Era isso? Eu lembro, foi um dia que me ligou para isso. Um reconhecimento de firma para autorização de menor, para viagem de menor viajar. Mas era um sábado. E era urgente, era para atender o plantão. A rigor, no Código Antigo, a gente não podia praticar esse ato. Agora, o 615 deixa claro que nos tabelionatos de notas cumulados, e é esse o ponto, tá? É tudo desde que seja atrelado a essas necessidades do registro civil, do plantão do registro civil. Então, eu vou até ler o dispositivo aqui, o 615 fala, ó, os tabeliães de notas que acumulam o serviço de registro civil de pessoas naturais por ocasião do plantão podem praticar. A ata notarial, que eu estou vendo aqui que alguém está perguntando, a ata notarial, gente, sempre foi possível praticar a diligência desde que isso fosse necessária à preservação da prova, né? Eu estou com uma situação
eu vou dar Uma reunião de condomínio sábado à noite. Uma reunião de condomínio sábado à noite ou sexta à noite, fora do horário de atendimento, essa ata notarial pode ser a diligência, né? Você vai acabar nem lavrando a ata naquele dia, mas a realização da diligência pode ser feita, né? Aí, isso já era possível em relação à ata. Agora, o que vem nesse 615 de forma mais clara é isso, de que os atos relativos a esse plantão poderão ser praticados. Tem alguns estados, para quem tem registro civil das pessoas naturais, para os íntimos, RCPN puro. Alguns estados, eu não desconheço a legislação fática, mas prevêem quem tem RCPN puro praticar atos de notas que digam respeito ao ato registral em si. Quem tem RCPN puro, acho que vale a pena dar uma estudada nesse assunto, para de repente poder, né, executar esses atos notariais. Por enquanto, da forma que o artigo está redigido, ele deixa expresso que é uma permissão aos que cumulem as duas funções. Vamos lá. Normalmente essa dúvida chega dos advogados. Qual é a diferença, Carol, entre uma escritura pública de aditamento e uma escritura pública de reratificação? Nelisa, esse é um outro ponto também que eu achei muito legal do Código de Normas. Por quê? A gente tem diferenças entre o aditamento e um instrumento de reratificação, né? Às vezes, a gente mesmo fica na dúvida, o que é reratificação, qual é a consequência disso? O aditamento, ele pode ser feito pelo tabelião, sem a necessidade de comparecimento das partes todas, de novo, naquele ato para assinar. A reratificação, por sua vez, depende da assinatura de todos os comparecentes de novo. Por quê? Porque nessas situações em que se exige reratificação, há uma alteração do objeto, das partes ou das condições do negócio. Então, se há uma alteração substancial, ou da parte, ou das condições do objeto, né? É necessário que todas as partes compareçam novamente para dizer, olha, eu concordo, então, com essa mudança, com essa retificação. Retificar é corrigir. Ratificar, então, é concordar com os demais termos, né? E aí, em muitas situações, a gente fica em dúvida. Será que isso aqui basta um simples aditamento ou é necessário ligar para as partes de novo para que elas compareçam novamente ao cartório para fazer a assinatura? O Código Novo, ele fez essa diferenciação, por assim dizer, no artigo 629. Então, lá no artigo 629, já ficou mais claro quando que é necessária a reratificação ou quando basta o aditamento. Então, a gente tem aqui, isso que eu estou dizendo, né, no artigo 629, dizendo, olha, os erros, as inexatidões materiais e irregularidades que podem ser identificadas a partir do próprio documento das partes. Às vezes, uma letra que faltou, enfim, quando tem algum erro, né, fácil de ser identificado e a gente pode fazer essa correção por mero aditamento. Então, o tabelião faz esse aditamento. E o que eu achei mais interessante disso aqui, Nelisa, foi o seguinte. A resolução 35, que é a resolução que trata de inventário, divórcio extrajudicial, essa resolução 35, lá no artigo 13, já estabelecia que nesses casos de erro material, nesses casos de aditamento, a gente podia fazer um aditamento por meio de uma averbação no próprio termo, sem ter que lavrar um termo autônomo, né? No livro, folha, sem inaugurar um termo novo. Você podia fazer a averbação, e isso com base lá no provimento, na resolução 35, desculpa. Então, lá nessa resolução 35, isso já era possível para inventário, divórcio,
Agora, nessa redação atual do artigo 629, o Código de Normas permite que a gente faça uma averbação à margem do termo se tiver espaço. Não precisa fazer um novo ato, né? Não precisa fazer um ato em termos próprios. Então, aqui, ó, o 629, ele estabelece que nessa situação de aditamento pode ser feita uma averbação à margem do ato notarial e aí, se não tiver espaço suficiente, faz uma escrituração própria lançada no livro. Mas a gente pode fazer essa anotação, né? Fazer uma averbação faz a averbação à margem do termo, uma etiqueta mesmo. Você faz a etiqueta, coloca isso no seu livro, cola lá no livro, e aí emite uma certidão nova, constando nessa certidão ao final. Olha, assim, quando eu já fiz usando a resolução 35, lá no caso de divórcio, eu fiz o seguinte: você faz a averbação, cola a etiqueta e aí coloca lá na certidão nova que foi feita uma averbação e diz qual que foi o teor da sua averbação. Então, eu acho que isso é uma novidade legal para a gente do tabelionato, porque evita o lançamento de uma nova escrituração, né? Se for possível, se for viável. Isso no caso de aditamento. Aí, no caso de reratificação, não tem como. No caso de reratificação, aí tem que fazer a escrituração própria, porque as partes vão assinar novamente. E aqui ainda no artigo 629, os parágrafos já falam para a gente, para que a gente diminua as nossas dúvidas do dia a dia, né? Quando que é o aditamento ou quando que é a reratificação? Então, aqui me fala, olha, se você errou ao transpor os elementos de um documento, isso, né, pode ser sanado por aditamento. Não acho que seja, alguém comentou ali, em tempo. Não acho que seja um em tempo. Eu faço como uma averbação própria, tá? Eu escrevo averbação, 2 pontos, e coloco lá. Com base no artigo tal. Não é um em tempo porque não foi antes da assinatura. O em tempo geralmente é quando é antes da assinatura. Então, como é um ato posterior, aí você faz a averbação e depois emite a certidão nova. Perfeito. E o que tem de novo no que tange a capítulos? A gente ganhou novos temas, o Código de Normas trouxe novos assuntos em capítulos próprios, como que está essa parte? Olha, Nelisa, assim, o código novo, ele tem mais artigos do que o código antigo. Se a gente olhar, ele tem mais dispositivos e ele tem uma estruturação, um esqueleto que segue mais ou menos o esqueleto do código anterior. Porém, mais dividido, né? Mais separado por assuntos, por assim dizer. Então, esses capítulos, nós ganhamos os capítulos próprios lá, capítulo... Um outro ponto que é interessante até mesmo sobre essa questão dos capítulos o código ele tentou internalizar mais essa resolução 35 que eu acabei de mencionar, que é a resolução que trata de inventário, separação, divórcio, né? Tem um capítulo próprio lá a partir do artigo 651, salvo engano. Deixa eu abrir aqui. A partir do artigo 651, tem lá esse capítulo dedicado à separação, divórcio, inventário e partilha, com uma internalização maior das normas. Nessa parte, inclusive, tem um ponto que também a gente vê muita dúvida, né? Porque a gente tem dúvida o tempo inteiro. Eu falo que quem acha que cartório é mero batedor de carimbo não sabe da missa um terço, gente. Quem dera fosse fácil assim. Porque no dia a dia a gente tem muitas dúvidas, né? E uma dúvida que eu já vi algumas pessoas perguntando nos grupos aí de WhatsApp, e que agora é uma norma que foi internalizada nesse capítulo de inventário e partilha, é a questão da união estável, do reconhecimento da união estável no inventário.
porque às vezes o falecido vivia em união estável. Inclusive, eu recebi essa pergunta, agora eu recebi essa pergunta não para essa live, mas umas semanas atrás. Então se as partes fizerem uma escritura declaratória de união estável e vivem em união estável e aí falece, um dos conviventes falece, será que então essa escritura basta? E não basta, gente. Não basta. Isso já tinha, né, essa previsão, mas agora está muito claro aqui no nosso Código de Normas que para o reconhecimento da união estável para fins de inventário, nesse inventário, o reconhecimento ele se dá ou por previsão judicial, então, quando há um reconhecimento na esfera judicial, ou quando os outros herdeiros reconhecem. Então, ficou previsto isso, vou achar o artigo aqui. Só complementando aí, Carol, esse ensinamento é muito importante porque há um estímulo, talvez, por ser mais barato, né, que as pessoas regularizem, né, o relacionamento através de uma união estável, e essa é talvez a única, não sei se me parece a maior, é a mais relevante de todas, diferença entre uma união estável e um casamento, né? A consequência na sucessão pode ser desastrosa quando você opta pela união estável porque é mais barato que um casamento. Isso realmente, assim, união estável é uma situação jurídica complicada, né, na hora de criar, porque essa declaração de união estável, ela não tem efeitos sucessórios. Então, esses efeitos sucessórios, para que sejam reconhecidos, vão depender ou de uma decisão judicial, do reconhecimento judicial, ou do reconhecimento de outros herdeiros. Tem até um exemplo em que o falecido não tinha descendentes, nem ascendentes, tinha só irmãos e vivia em união estável. Então, o que você faz? Você chama os irmãos para que eles reconheçam essa união estável, mas, como eles são colaterais, eles não vão receber nada, né? Eles vão só reconhecer essa união estável. Não são necessários, né? Não são. E aí, o companheiro equiparado ao cônjuge, ele é herdeiro sozinho na ordem de vocação sucessória lá do Código Civil, né? Mas, vejam, é necessário o reconhecimento por outro herdeiro. Se não tiver, só judicialmente. Aí só judicialmente mesmo. Uhum. É isso, eu não sei. Tem uma pergunta, a gente falta ainda uns 3 minutinhos. Tem uma pergunta aqui do ITBI, né? Que chegou aqui no finalzinho. Você quer falar alguma coisa? Quero. Esse o ITBI foi a grande briga, né? Que a gente teve aí quando... O vilão do novo... O vilão do novo Código de Normas. E aí, tem que exigir o ITBI antes ou não tem? Olha, essa é uma interpretação que estava sendo dada a partir do artigo 620 do Código de Normas, que prevê que incumbe ao tabelião de normas guardar o comprovante de pagamento do ITBI e do PCMD quando incidentes sobre o ato. Então, nós temos algumas situações em que o recolhimento prévio do ITBI é obrigatório. Por exemplo, na partilha desigual. Por que é obrigatório? Porque está lá na Resolução 35, penso eu, tá? Essa é a minha opinião. Lá na Resolução 35 fala que quando tem partilha desigual, tem que ter o prévio recolhimento do tributo. Então, pode ser que esse ITBI seja incidente nesse momento. Aí a gente tem uma obrigação que advém de uma lei igualmente federal e tal. Mas, em relação à escritura pública de compra e venda, começou essa dúvida. Poxa, mas será que então eu sou obrigada a recolher o ITBI ao lavrar a escritura ou é por ocasião do registro? E aí a gente teve uma divergência de entendimento, alguns colegas entendendo que sim, que tem que recolher antes,
e outros entendendo que não, que continuaria do mesmo jeito. E aí, graças a Deus, eu falei, fui salva pelo gongo, para eu não ter que entrar em polêmicas na live. A corregedoria decidiu isso já e mandou um malote aí essa semana, né? Então, a gente querendo ou não, porque eu falo assim, não é o meu desejo, não é a minha vontade, não é a minha interpretação, mas segundo o que decidiu a corregedoria, de acordo com o que a corregedoria decidiu, não é exigível o prévio recolhimento do ITBI por conta tanto do fato gerador do tributo, que está previsto no artigo 35 do CTN, quanto das decisões diversas aí dos tribunais superiores a esse respeito. Então, esse tem sido o posicionamento da corregedoria, que pode, claro, eventualmente sofrer alguma alteração aí no futuro, né, Nelisa? Porque a gente sabe que alguns estados prevêem essa exigência prévia de ITBI antes de lavrar a escritura. Então, agora, no momento, o que a gente tem como posicionamento do Código de Normas interpretado já pela própria corregedoria é de que não é necessário exigir. Para a gente fechando aqui, isso tudo que a gente falou, todos os pontos, todas as discussões, todas as polêmicas, tem como destinatário final o registrador ou registradora de imóveis. Muito importante que os registradores e registradoras de imóveis fiscalizem os selos, o selo digital, para ver se os números de atos estão selados corretamente, se o ITCMD foi recolhido sem guia avulsa, ou seja, com guia homologada, com ITCD homologado, que o ITBI tenha sido recolhido corretamente nas transações intervivos. Muito importante isso. Eu entendo, né, uma opinião pessoal aí, sujeito a tomar taras, como diz Carol. Não há necessidade da corregedoria regulamentar que a fiscalização tributária tem que acontecer pelos registradores de imóveis. Todos ganham, né? Os fundos ganham, os colegas que trabalham, os tabeliães que trabalham dentro da legalidade, observando a legislação, ganham, porque não vai ter mais deslealdade. Quantas notícias temos de colegas que deveriam cobrar 2 atos, que cobram 1, isso vai a registro e registra como se tivesse legítimo, como se fosse um ato legítimo. Então, tudo isso aqui tem como destinatário final o registro de imóveis, que precisa efetivar, executar as determinações legais. Quer completar, Carol, para a gente encerrar? Não, é isso mesmo. E, assim, e a sociedade como um todo, né, Nelisa? Porque a gente sabe do grau de responsabilidade que a gente tem, a gente sabe da seriedade do nosso trabalho, a gente sabe como é difícil o nosso dia a dia, não é fácil. E toda a profissão, né? Eu não estou aqui nem falando, mas a gente está falando da nossa realidade. Então, a gente sempre preza por fazer o mais correto possível, né? Eu acho que esse tem que ser o objetivo de todos nós. Então, isso não depende de fiscalização, né? A gente mesmo já tem o nosso dever, o nosso compromisso, e é isso. É o que eu penso. Exatamente. E o ato legal, legítimo, de um tabelião só, lá no distrito de Pedro Canário, eleva toda a classe. Um único ato ilegítimo, ilegal, sem observância dos impostos, sem observância do padrão mínimo de segurança jurídica, mancha todo o tabelionato de notas. Então, a gente tem que ser responsável, né, com os atos que a gente pratica, para que todos nos elevemos com qualidade. É isso aí, Nelisa. Ó, é isso e, enfim, eu só queria que, para finalizar, dizer que eu estou à disposição aí dos colegas. Eu sempre tento auxiliar na medida do possível, naquilo que eu sei. E eu também pergunto muito, então a gente aprende todo dia um pouquinho, né? E aí ficam aí os meus canais, quem quiser tirar dúvida, tiver alguma pergunta e eu puder ajudar de alguma maneira, estou à disposição.
E aí, para mim, Obrigada. foi um orgulho muito grande estar aqui com você e estou às ordens. Obrigada, Carol. Sobrevivemos, né? Oh, eu tava nervosa. Confesso que eu tava bem nervosa. Já fica todo mundo aqui, ó, Jerusa, Tatiana, Lia, todos convidados para a live. A gente fica nervoso, mas a gente sobrevive, lógico, corre tudo bem. E técnica não falta. A Carol deu um show de técnica aqui, maravilhoso. Obrigada, Carol. Semana que vem, se eu não me engano, semana que vem a gente tem Elvésio Castelo para falar de registro de imóveis imperdível. Tá vendo? Como é que pode? Aí você me chama aqui, aí não dá, né? Competir assim. Obrigada, Carol. Boa noite, gente. Tchau, gente.